Olá, sou a Daiane, do Polo de Três Passos. O meu trabalho é juntamente com o Rafael. Eu vou falar um pouco sobre a expansão do Islã. Essa corrente que surgiu na Península Arábica na primeira metade do século VII e expandiu-se para a Ásia e para o norte da África. É importante ressaltar que essa expansão não ocorreu pela força, mas sim pela fé, ou seja, eles faziam com que os descrentes aceitassem a nova fé proposta pelos muçulmanos voluntariamente. No entanto, essa proposta tomou rumos políticos e se fortaleceu pelo fato de o seu sistema de justiça e governo colocarem suas bases na religião, que fortaleceu esse comércio e inseriu vários reinos da África Ocidental em uma dimensão transcontinental, ou seja, tomou uma proporção imensurável para aquela época, além de unir os mercados da África Ocidental às cidades italianas, ao Oriente Médio, à Europa Oriental, chegando até a China e ao Japão. O que fortaleceu esse comércio de longa distância do Islã foi a questão da formação de uma irmandade entre os fiéis, que se tornou a base nas relações entre eles, fazendo com que os vínculos entre os muçulmanos se tornasse algo muito forte, que inclui o apoio e o compromisso entre os adeptos dessa religião. Logo, ao aderir ao islamismo, os comerciantes também entravam nesses grupos e passavam a fazer parte das confrarias muçulmanas. Por outro lado, as normas relativas à honestidade nos negócios e à hospitalidade a um irmão de fé em viagem eram consideradas algo sagrado. Portanto, o comércio entre muçulmanos se tornou algo muito seguro e que fazia com que negociar com um irmão de fé era algo feito com mais boa vontade. Essas redes muçulmanas se estendiam em rotas amplas que chegavam até Pequim, passando por Bagdá e pela região da Caxemira, entre tantos outros lugares de produtos muito cobiçados pelo grande comércio. Na África, o islamismo foi responsável pela ampliação de conexões com áreas grandes do mundo e também pelo estímulo para uma série de práticas culturais. Durante o mais longo processo de migração forçada da história da humanidade, foram trazidos para as Américas mais de 11 milhões de africanos. Quase metade deles vieram trabalhar no Brasil. O comércio atlântico de africanos escravizados colocou todo um conjunto de locais distantes em contato permanente e sistemático. Existiam expedições de captura planejadas por europeus e africanos, que vendiam os seus próprios irmãos. É importante fazer um parêntese sobre essa questão de os próprios africanos organizarem o chamado infame comércio, que era o comércio de seres humanos, pois sabemos que o continente africano possui grandes dimensões e que era dividido em pequenos grupos, conjuntos de aldeias, algumas cidades e poucas vezes em reinos, ou seja, não havia nada que os irmanasse acima de suas fronteiras étnicas, quando não eram inimigos de guerra. A ideia de africano como irmandade surgiu somente no século XIX, vinculada fortemente a um contexto da luta contra o tráfico e a escravidão, e ao mesmo tempo uma resposta aos europeus e um novo significado atribuído ao tratamento dado aos nativos da África pelos mesmos europeus. Ainda no século XIX, já na segunda metade, quando o tráfico de escravos passou a ser visto com maus olhos, os países europeus passaram a se aproveitar disso, enviando expedições que na verdade eram de reconhecimento e mapeamento do continente africano, para levar informações preciosas para as empresas e os governos que estavam interessados, na verdade, em obter matérias-primas e expandir mercados. O fim do tráfico de escravos e o avanço europeu caminhavam juntos, pois o interesse europeu era o de explorar a mão de obra africana na sua própria terra, o colonizando. Houve resistências a esse colonialismo europeu e ele foi derrotado. Esse processo de independência e tomada de terras pelos africanos representou um marco na história mundial, pois eles recuperaram a sua condição de protagonistas em sua própria terra. Líderes africanos também passaram a se destacar no cenário mundial.
intelectuais e acadêmicos africanos iniciaram a reescritura da história de seus países e regiões. Assim, eles dariam a conhecer ao mundo uma longa e fundamental parte da história da humanidade, sob novos pontos de vista e enriquecida com relatos e fontes locais, revistas e analisadas à luz de novos métodos.